boa tarde, boa noite, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais um Agropapo, seu talk show do agronegócio. O Agropapo que vai ao ar aí ao vivo na Altivia TV da internet todas as terças e quintas a partir das 11 da manhã. E se porventura você estiver acompanhando aí o nosso programa no YouTube posteriormente, não tem problema. Que o conteúdo do Agropapo aí é perene, duradouro, você não perde aí a essência da informação. Bom, o Agropapo tem dois propósitos, que é justamente aí contar quais são as tendências de consumo para os tomadores de decisão do agronegócio e ao mesmo tempo mostrar quais são as especificidades, as particularidades do campo para as cidades. Bom, no nosso programa de hoje aí nós vamos ter um especial aí sobre agronegócio sustentável e química verde. E para poder falar sobre isso, nós vamos conversar aqui com a autoridade mais do que referência e legitimidade para poder falar sobre esse assunto aqui, esse tema importantíssimo aí para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro e também fundamental aí para a evolução cada vez mais acentuada da indústria química nacional, que é o Dr. Fernando Figueiredo, presidente da Biquim. Dr. Fernando, um prazer, uma satisfação contar com o senhor aqui no Agropapo. Bom dia, Ronaldo. Prazer estar com você, prazer estar com os seus ouvintes e conversar um pouco sobre agronegócio, sobre química, que é uma combinação que tem tudo para se desenvolver muito nos próximos anos. É isso que eu quero, justamente, sem cortar o senhor, mas só pegando o gancho, na verdade. Agronegócio e química tem tudo a ver, né? E eu acho que tem, para começar, a colocar uma cereja no bolo da juventude, porque eu acredito que essa combinação vai atrair muitos jovens para estudar química. Perfeito. Porque tudo na área de química a partir de matérias-primas renováveis ainda está praticamente por ser feito. Tá. Então, é um processo hoje, é uma percentagem muito pequena da química que deve crescer ao longo do século XX, né? E provavelmente, do século XXI, desculpa, e na virada do próximo século, talvez 50% da química já seja de matéria-prima renovável. Então, isso com certeza atrai o jovem para estudar química. Perfeito, doutor Fernando. E justamente para a gente colocar todo mundo na mesma página, essa questão aí, nós temos hoje aí, apesar da coisa ainda estar engatinhando, que seu grande potencial, mas nós já temos produtos no mercado aí originários da química verde, de materiais aí de base agrícola e tudo mais, né? Antes nós tínhamos só produtos aí de origem de materiais fósseis, mas hoje a gente já tem aí no mercado, aí temos aí o plástico verde e tudo mais. Quais outros produtos aí a gente já tem? Com certeza o plástico verde da Braskem é o case de maior sucesso, né, e que está tendo uma aceitação muito grande, principalmente na indústria de cosmético, que está preocupada com isso, de águas minerais, que está preocupada com isso também. Mas também temos, por exemplo, um produto que ninguém conhece, N-butanol, né? O butanol é absolutamente imprescindível para fazer, por exemplo, ácido acrílico, que tem toda uma grande gama de produtos químicos derivados depois do ácido acrílico, como, por exemplo, as tintas acrílicas, para falar em algo do consumidor. Tá. O N-butanol pode ser feito também a partir do álcool de cana. Né? Pode ser feito de fonte de petróleo e pode ser feito também de fonte de coisa. Então, é um outro produto. A L. Queiroz, uma empresa brasileira, líder no setor de plastificantes, está trabalhando fortemente agora em desenvolver plastificantes para a partir de base de matérias-primas renováveis. Então, é outro produto que também caminha gradativamente. Tá, então aí é um processo bem significativo aí de evolução da indústria alcoolquímica, né? Exatamente. Que vai superar a petroquímica aí no futuro, né? Ainda, eu costumo dizer que este século ainda será o século do petróleo. Né? E, obviamente, né, a queda do preço do petróleo tem um impacto significativo nisso também, porque a tendência, por enquanto, ainda é os produtos de base renováveis ou de base agrícola serem mais caros do que os produtos de base petroquímica. Com a queda do preço do petróleo, esse preço aumenta. Né? E não é assim que o consumidor vá necessariamente querer pagar só porque é de uma base renovável. Agora que ele vê a diferença de preço, ele pensa. Claro, se você fala de uma embalagem para cosmético, o peso de uma embalagem do cosmético vamos dizer, insignificante dentro do preço do cosmético. Sim. Então, com certeza, o consumidor não se preocupa com isso, porque ele está comprando um produto de alto valor e a embalagem tem um pouco de valor. Sim, essa questão da externalidade positiva
de um produto de base renovável, de base limpa, ainda é difícil de ser embutido em termos comerciais, né? Muito difícil ainda, muito difícil, né? Exatamente porque depois que o produto está pronto, você não percebe que é de base renovável ou de base fóssil. Se você pega o plástico verde, como está sendo chamado, né, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, isso faz com que as pessoas nem sempre tenham essa percepção de que estão consumindo um produto de base renovável. Muito bem, doutor Fernando. A gente está terminando o primeiro bloco do Agropapo. Aí no segundo e terceiro bloco eu quero desenvolver um pouco mais esse raciocínio, justamente quais são os desafios aí para a gente ativar cada vez mais a indústria química nacional, especialmente aí no caso da Química Verde, ok? Combinado, muito obrigado. Muito bem. Nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na Altivia TV da internet. Você pode rever este e outros programas, basta digitar Agropapo lá no YouTube. Também não deixe de curtir a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, e também o nosso perfil no Twitter, @agro_papo. O Agropapo também está no Google+, Google+, e também no LinkedIn. Vamos ao primeiro intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na Altivia, TV da internet, o Agropapo que mostra aí o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. Enfim, no Agropapo você acompanha de uma maneira bem didática, leve, mas com uma informação assim pontual, concreta, justamente as questões políticas em torno do agronegócio, as questões econômicas, tecnologia, leis em torno do setor e também outros assuntos. Você acompanha também reportagens e entrevistas sobre gastronomia, moda, entretenimento, turismo rural, saúde, que tem tudo a ver com o agronegócio. Enfim, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia e também desenvolvemos aí material e conteúdo em torno desses assuntos correlatos ao setor. Bom, no nosso programa especial de hoje estamos tendo aqui a nossa boa conversa com o Fernando Figueiredo, presidente da Abiquim. Doutor Fernando, falávamos no bloco anterior justamente aí desse desafio aí da indústria da química verde versus aí a indústria ainda petroquímica e tudo mais, dessa evolução da indústria química verde no Brasil. E recentemente saiu um estudo aí de uma consultoria importante, a Bain Company, né, que aponta justamente aí que o setor até de defensivos agrícolas é que pode ainda dar um empurrão a mais aí na indústria química nacional, que vem passando por um déficit aí nos últimos tempos. Né? O déficit da importação de é muito interessante, o déficit da importação de defensivos agrícolas e fertilizantes, que são os dois maiores insumos para a agricultura brasileira, é metade do déficit da balança da indústria química do Brasil. Muito, né? Muito, cerca de 15 bilhões de dólares por ano. Né? E muito interessante também que esse déficit na balança da indústria química ocorre fundamentalmente em função do governo brasileiro ter modificado a legislação que prejudicou tanto o setor de fertilizantes
como o setor de defensivos agrícolas. Tá. E a consequência disso é que a agricultura mais brilhante do mundo é hoje fortemente dependente de produtos importados. Isso é um risco aí exponencial, um risco estratégico, né? Um risco estratégico, em especial como acontece agora que há uma queda nos preços da commodities, o produtor brasileiro fica fortemente dependente da importação, e se o dólar sobe, eu dizia, para importar fertilizante ou para importar defensivo agrícola hoje, o dólar pode estar 2, pode estar 4, pode estar 10, porque o agricultor vai precisar. Vai precisar, não tem jeito. Então não tem solução. Então, esse estudo da BEM mostra que o principal fator que impede as grandes empresas de investirem no setor de fertilizante, do setor de defensivos agrícolas no Brasil, é a questão do marco regulatório. Tá, da questão do registro de novas moléculas, né? Isso leva no Brasil de 7 a 8 anos. Na Europa, que é complicadíssima, leva 3, 4 anos. Nos Estados Unidos, que é menos complicado, leva 1 ano e meio, 2 anos. Uma diferença sensível, né? E a nossa competição é com o americano. A agricultura brasileira concorre, é tão brilhante quanto a americana. Então, nós temos uma desvantagem de 8 anos e eles não têm essa dependência forte do dólar. Eles pagam em dólar em qualquer caso. Agora, se pudéssemos, enfim, esse é um desafio de política pública aí que desse mais celeridade a essa questão, seria benéfica para os dois segmentos, né? A indústria química iria se desenvolver de uma maneira cada vez mais acentuada e o setor da agricultura ia ter defensivos cada vez mais evoluídos de DNA nacional, né? Ronaldo, você está absolutamente certo e eu estou muito otimista com relação a isso. E a razão do meu otimismo é que o deputado Kovács, que atua no setor agro, ele fez um novo projeto de lei de registro de defensivos de novas moléculas, novos princípios ativos, e a Frente Parlamentar da Agro está apoiando decisivamente esse projeto. Criou um procedimento, vai realizar cerca de 22 audiências públicas no Congresso Nacional, para ouvir quem é a favor, quem é contra, por que é contra, por que é a favor. E depois dessas 22 audiências, eles pretendem ter um projeto novo de regulação de registro de defensivos agrícolas. Então, isso eu acho que abre uma perspectiva para a indústria química principalmente, né, porque destrava os investimentos no setor, mas também para a agricultura, porque fica dependente exclusivamente de produção brasileira fantástica. Tá. E no diagnóstico do senhor, da Biquim, enfim, quais outras políticas públicas poderiam ser tomadas, enfim, justamente para ativar cada vez mais a indústria química, a química verde no Brasil? Bom, o outro setor muito afetado por isso é a questão de fertilizantes. Fertilizantes, o governo brasileiro cometeu um erro, ou não cometeu um erro, na época a agricultura estava em crise, ele achou que era uma forma de ajudar, mas se mostrou um erro, que foi reduzir o imposto de importação para a importação de fertilizantes para zero. Isso desestimulou a produção nacional. E um outro problema sério, complicadíssimo de resolver, né, é a questão do ICMS, da isonomia do ICMS. Hoje é melhor para a empresa de fertilizantes importar produto do que fabricar no Brasil, né? A gente, junto com o Ciprifert, que é o sindicato do setor de fertilizantes, acabamos de realizar um estudo elaborado pela LCA, né? A gente teve a oportunidade de conversar com o secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, ainda essa semana aqui, no início dessa semana aqui, mostrou para eles a conclusão e ele assumiu o compromisso de conversar com as autoridades estaduais da Fazenda e também com as autoridades federais da Agricultura e da Fazenda para ver se existe uma forma da gente encaminhar. Mas o ICMS, você sabe, Ronaldo, é muito complicado, porque mexe no bolso dos estados. Então, são 22 ou 23 estados dando palpite nessa questão. Muito bem, doutor Fernando, a gente está terminando o segundo bloco. No terceiro bloco, eu quero esmiuçar um pouco mais para o senhor justamente aí a questão aí da indústria química, química verde, como uma questão positiva para se combater as mudanças climáticas, né? Isso é um ponto importante. Muitas vezes existe o senso comum que em produto químico faz, enfim, incentiva o aquecimento global e na verdade é o contrário, né? Vamos desenvolver isso daí e também falar um pouco da onde que os produtos da química verde estão sendo utilizados aí em outros segmentos aí da economia, ok? Muito bem, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na Altivia TV na internet, e voltamos já já, rapidinho.
população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na Altivia, TV da internet. No Agropapo você acompanha aí o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira aí nos últimos anos. Bom, vamos continuar aqui a nossa boa, ótima conversa com o Fernando Figueiredo, presidente da Abiquim, falando sobre agricultura, agronegócio sustentável e química verde. Doutor Fernando, nesse terceiro e último bloco aqui eu quero pegar com o senhor justamente essa questão da química verde, enfim, tudo mais. Vamos pegar um exemplo aí do etanol, por exemplo. Isso daí é algo absolutamente... O etanol, na verdade, é algo básico. A química verde, ela está, no fundo, ela engatinhando em termos aí de usar a biomassa, as matérias-primas de base agrícola, né? Isso tem muito a ser feito ainda. Tem muito a ser feito ainda e tem alguns estudos. A gente tem uma vantagem aqui, Ronaldo, que a gente tem a Embrapa. E tem a Embrapa Energia, que é associada à Embrapa, que são 2 centros de pesquisas extraordinários e referências do mundo inteiro para o setor agro. E agora eles começam a olhar também essa integração agro e química. Semana que vem eles vão fazer um grande evento, a Embrapa vai fazer um grande evento exatamente junto com a American Chemical Society para tratar dessa integração. Perfeito. Né? E um dos conceitos, né, que tem é o conceito de uma biorefinaria. Correto. Em que você tivesse uma produção de produtos químicos e produção de energia também agregada a uma usina de açúcar e de álcool. Né? Porque aí você poderia produzir tanto açúcar como álcool, mas você também teria toda a condição de produzir ou bioetanol, ou o próprio biodiesel, se você continuar na cadeia, ou o N-butanol, né? Mas também produzir outras linhas de produtos, como, por exemplo, plastificantes, como, por exemplo, produtos para solventes que não sejam a base de petróleo. Isso só mostra que justamente a indústria química é um ótimo caminho justamente para que a agricultura possa agregar cada vez mais valor ao seu produto, né? Com certeza, Ronaldo, com certeza. E uma notícia também muito boa e muito interessante, que eu diria que para a grande mídia é uma novidade, é uma exclusividade do seu programa hoje. É sempre bom. Né? Claro, a gente já divulgou para os associados da Abiquim, mas junto com o BNDES nós fizemos um grande estudo, né? E esse ano, de 2016, o BNDES lançou, junto com a FINEP, que também é o órgão de financiamento de pesquisa, um programa de financiamento das melhores taxas, com as melhores taxas do BNDES e do FINEP, para 6 setores. E um desses setores era químico à base de matérias-primas renováveis. Perfeito. Nós foram apresentados 62 projetos novos de investimento, né? E desses 62 projetos, cerca de 60% de projetos de matéria-prima à base de renováveis. Então eu espero que com esse suporte financeiro do BNDES,
que é um banco decisivo para a indústria, né, a gente possa caminhar mais ainda nessa parte de químicos a partir de matérias-primas renováveis. Mesmo porque essa questão dos produtos da química verde, eles são cada vez mais demandados por N indústrias, né? Indústria, obviamente, como o senhor já apontou muito bem, energética, a indústria cosmética e também até automóvel, né? Até automóvel. Automóvel. Tem algumas montadoras que já preferem usar dos seus assentos couro a partir de... Não é couro, né? Sim. Ou um similar ao couro a partir de base renovável. Né? Então, e também muito interessante, ano passado, quem ganhou o prêmio Abiquim de Tecnologia foi um projeto da professora Vanderlan, da Universidade do Estado de São Paulo, do interior, da Unesp, e uso de umbu cajá na indústria de cosméticos. Olha só. Então, realmente, a pesquisa está se desenvolvendo nessa direção, né? Como eu te disse, também a professora Vanderlan é uma jovem, né? Então, torna realmente a química a partir de matérias-primas renováveis, torna a química muito atraente para jovens estudarem químicas. Por favor. Então, nos Estados Unidos, nessa tendência, eles percebem um acréscimo no número de jovens estudando química. Se interessando pelo segmento. Exatamente. Muito bem, doutor Fernando. Já é um bordão aqui do Agropapo, que justamente conversa boa, passa rápido. A gente está caminhando aqui para o desfecho do programa, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor, para a gente poder pontuar aqui de uma maneira bem positiva, justamente essa questão aí que se investir cada vez mais na química verde, na verdade, você ajuda a combater o aquecimento global, né? Ajuda a mitigar a questão das mudanças climáticas, ao contrário do que apregou o senso comum, né? A contribuição da química para reduzir a mudança climática é fundamental. Isso, graças a Deus, está cada dia sendo reconhecido. Se você pega um automóvel hoje, o automóvel hoje já uns 60% é plástico, não mais aço. Perfeito. E provavelmente você que é jovem ainda vai andar num automóvel que seja só plástico. Perfeito. Exceto o motor, que vai ser alumínio. Eu já sou velho, não vou ver isso, mas nos próximos anos vai acontecer. E isso, qual é a vantagem disso? A vantagem disso reduz o peso, reduz o consumo de combustível automaticamente. Você deve estar vendo um avião voando ao redor do mundo, né, com energia solar. Sim. É um projeto da Solvay, né? E o projeto desenvolve diversas coisas à base de tecnologia de energia solar, mas principalmente a bateria. Porque um dos grandes problemas para ter um carro elétrico é que você não consegue ir daqui até Campo Grande, por exemplo, com um carro elétrico ainda. Né? Então, se você tiver uma bateria que resista essa viagem, ou que permita você estacionar, quando você dormir no hotel no meio do caminho, você abastecer o carro no posto elétrico, então isso ajuda bastante. Então, eu acho que essa contribuição da química caminha nessa direção. Acho que os produtos de matérias-primas renováveis têm uma vantagem enorme disso. E os próprios defensivos agrícolas, que, digamos assim, em princípio não tem nada a ver com isso, tem muito a ver. Porque aumentando a eficiência do uso da terra, diminui o desmatamento, né? E dá promessa de redução que a presidente Dilma fez em Paris, que o Brasil iria reduzir as suas emissões em 43% até 2030. Metade dessa redução provém da redução do desmatamento. Sem dúvida. Né? Então, isso significa que a gente precisa fazer a nossa agricultura continuar sendo brilhante. Cada vez mais crescendo em produtividade. Produtividade, exatamente. Muito bem, doutor Fernando. Eu quero mais uma vez agradecer a participação do senhor. Foi uma grande satisfação contar com a presença do senhor aqui no Agropapo, e já deixo aqui o convite em público para o senhor voltar mais vezes. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite para estar aqui com você e com seus ouvintes. Muito bem. Muito bem, meus caros web telespectadores da AltV. Bom, encerramos esta edição. O Agropapo, que ele tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, tem o apoio aí publicitário da Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, e também da Fibro Saúde Animal, e a direção jornalística da AltV, do jornalista Alberto Luchetti. Bom, encerramos esta edição. Voltamos em breve e acompanhe lá todas as nossas edições no YouTube. Um abraço e tchau, tchau.